Olá, cursistas! Chegamos na quinta competência da nossa disciplina, a última semana aí de estudos. Vamos abordar a respeito da representação, da especificação e do detalhamento em arquitetura e interiores. O objetivo é que vocês consigam ali utilizar tanto a especificação quanto o detalhamento da melhor forma possível, de forma a trazer a maior quantidade de informações no projeto de interiores. Vamos ver? Então, a gente vai partir agora para a quinta competência. Todo o material está disponível lá no e-book e vocês vão encontrar também nos materiais complementares. Nessa quinta competência a gente vai focar na parte de detalhamento e especificação técnica. Então, observem aqui um dos primeiros pontos que a gente viu lá no e-book, que é a relação da planta de reforma, a planta de reforma com a planta de layout. Então, sempre que vocês forem contratados, enfim, para fazer alguma reforma, a planta de construção e demolição ela não pode faltar. Lá no e-book a gente destacou que existe uma legenda, existe uma necessidade de representar aqueles elementos que vão ser construídos, aqueles que vão ser demolidos e os que serão mantidos. E aí, nessa planta aqui, a gente pode observar como se dá essa representação, apesar de utilizar cores diferentes, o demolido aqui está em vermelho e o construído está em azul. Lá no e-book a gente viu que é padrão ser em vermelho e amarelo, mas você pode mudar essas cores desde que a legenda ela apareça ali na planta de reforma. Tá? Então, a partir da planta de reforma, onde vocês vão indicar ali o que vai ser demolido, o tracejado ele vai indicar ali aqueles elementos que eles estão acima do plano de representação. Aqui só faltaram as cotas, mas os elementos principais eles estão aparecendo. Aí, a partir dessa planta de reforma, vem a planta de layout, que aí a gente já traça ali, só permanecem aquelas alvenarias realmente que foram mantidas, e aí a gente pode partir para o lançamento ali do layout dos ambientes. Então, sempre que houver aí a necessidade de uma reforma, um construir e um demolir, a gente parte daquela planta inicial e depois faz a planta de layout, tá? Depois da planta de reforma e da definição da planta de layout, a gente tem que partir ali para o lançamento dos pontos de elétrica e hidráulica. Nesse exemplo aqui, a gente tem a planta de layout um pouco mais simples, uma planta técnica, sem as achuras. E nessa outra aqui a gente tem uma planta que ela representa ali a disposição desse layout, mas com as texturas, as achuras ali de materiais. Então, conjuntamente com a planta de layout, é importante ali apresentar os pontos elétricos, todos cotados também, e a lista de objetos. Então, aqui a gente tem todas as cotas, seguindo aquele padrão que a gente viu na competência 4, e aqui a gente tem aí a representação da lista dos objetos. Então aqui ele utilizou números, para indicar ali quais são os móveis, quais são os objetos decorativos, de forma que fique mais legível ali para o cliente. Partindo aqui para a planta de iluminação e a planta elétrica, que ela se segue ali a planta layout, como eu tinha falado anteriormente, é importante ali o lançamento daqueles pontos que vão trazer a força e a luz para o ambiente ou para a edificação. Então, na planta de iluminação a gente tem uma simbologia que ela também deve ser indicada. Vocês podem utilizar tanto a legenda sugerida pela norma, pelas NBRs, como também podem utilizar uma legenda própria, desde que ela esteja indicada na planta baixa. Tá? Então é importante aí seguir um padrão nessa representação. As cotas nessas plantas de iluminação e elétrica, elas vão se restringir
aos elementos ali que vão estar sendo adicionados ao projeto. Os pontos retirados, eles devem ser representados da mesma forma lá que a planta de construir e demolir. Tá? Por fim, aí, seguindo o processo do projeto, a gente teria aí a planta de paginação de piso, onde deve ser indicada ali onde essa paginação, ou seja, onde o revestimento ele começa e onde ele termina, de forma a evitar aí o maior número de recortes nas peças ali que vão ser assentadas, né? Porque isso aí vai diminuir os custos ali para o orçamento do cliente. Então, uma vez que tenha menos cortes, né, diminui o custo para o cliente. Então aqui ele representou um piso laminado que ele deve começar ali, a paginação ela deve começar aqui. Geralmente a gente representa aí atrás da porta, né? A primeira peça, que é a pedra mestra, deve começar atrás da porta. Na planta de paginação, as cotas ali elas devem ser mais as cotas gerais. Seria importante aqui representar as dimensões desse piso laminado. Então, outro ponto importante ali no processo de projeto que não deve ser menosprezado é a especificação, né? A gente viu ali a parte gráfica, a especificação ela constitui a parte escrita do projeto. Então, um dos elementos principais ali da especificação é a lista de materiais. Tá? A lista de materiais, geralmente ela vem escrita, mas aqui é uma nova forma aí para facilitar a compreensão, né, e a legibilidade ali por parte do cliente e até mesmo pelos fornecedores. Então, vocês podem estar fazendo a lista de materiais por escrito, né, com o nome do produto, se foi encontrado, se tem disponível no site do fabricante, o valor, as dimensões. E é interessante que essa especificação ela vem acompanhada ali da imagem do móvel ou do objeto de decoração. Isso facilita ali na hora e até fica mais atrativo para o cliente. Também na especificação, né, que é um elemento que vem sendo bastante utilizado e que a gente abordou lá no e-book, é o mood board. Que o mood board ele se constitui também numa lista de materiais, só que ela é um pouco mais completa, né? Ela vai trazer a planta do ambiente ou da edificação. Essa planta é interessante que ela seja planta humanizada, né? Como a gente viu também lá no e-book. E aí vocês vão trazer sugestões do mobiliário que vai para esse ambiente, né? De forma que fique fácil ali para o cliente escolher, né? Entre as opções, né? Seria um padrão ali com várias texturas, dá para estar sugerindo ali os papéis de parede, os elementos decorativos, e aí também é uma forma de facilitar tanto para o cliente, principalmente para o cliente, quanto para os fornecedores, quais os materiais que serão utilizados no projeto. Já com relação ao memorial descritivo, também ele se faz a partir de texto escrito, mas vocês podem estar associando esse texto escrito com imagens em perspectiva, né, de forma a enriquecer também esse memorial, para que ele não fique ali um memorial maçante, né? Então, materiais podem ser descritos de forma rápida e objetiva, e eles podem ser indicados ali através de linhas de chamada, né? Por exemplo, aqui, como foram utilizados para rodapé e espelho, e isso também torna mais atrativo e mais rico o projeto. Aqui algumas perspectivas que são sempre importantes num projeto de interiores, né, para que os detalhes ali chamem a atenção do cliente, para ele ter uma noção de como o ambiente vai ficar, né, com relação ao que foi especificado lá na lista de materiais, também lá no mood board, e aí você tem a proposta definitiva, né, amadurecida ali a partir daquelas etapas que a gente também viu no e-book. Já com relação ao detalhamento, que seria a parte final do projeto executivo, né, quando a gente tem a necessidade ali de maiores detalhes e melhores especificações,
é importante que ela seja feita tanto em planta baixa quanto em elevações ou em cortes. Então, a escala, ela também deve ser uma escala de ampliação, né, de preferível ali de 1:25, 1:10, né, e aí o detalhamento ele tem que ser todo especificado de forma a clarear, né, clarificar os detalhes desse ambiente, né, ou do projeto como um todo. Então aqui, como exemplo, a gente tem esse banheiro social, né, onde além das cotas, né, que não podem faltar, a gente tem ali a especificação através dessas linhas de chamada em cada um dos elementos ali do projeto, especialmente dos equipamentos, né. No detalhamento em corte, né, também devem ser destacados cada um desses elementos que não, porventura, tenham aparecido na planta baixa. Então, a altura também dos elementos deve ser destacada através das cotas verticais. Como a gente viu lá na competência 3, as cotas horizontais, em alguns momentos, elas podem aparecer, não são recomendadas, mas nesse caso aqui, o projetista cotou, né, o DivBox desse projeto. Então, mais uma elevação, é importante que em cada ambiente, né, no mínimo, as 4 elevações sejam feitas aí de forma a trazer a maior quantidade de detalhes possível do projeto. Por fim, uma outra elevação, onde aqui a gente tem um destaque para o revestimento que vai ser utilizado. Em alguns momentos, na elevação, é importante que apareça também a paginação, porque a gente viu a planta de paginação de piso, mas essa paginação ela deve também ser feita ali nas paredes, de forma que haja o menor número possível de recorte das peças, né, que a gente chama ali de trinchos. E não pode faltar também no detalhamento, né, é importante vocês atentarem ali para a representação dos materiais no desenho. Então existe uma norma que a gente viu bastante aí durante a disciplina, que é a NBR 6492, que ela traz uma lista com os principais materiais e a representação deles ali no detalhamento. Então ela não deve ser menosprezada, porque é uma forma ali de clarificar, né, e melhorar o detalhamento e a especificação dos materiais, né, durante a representação gráfica. Então, tanto o detalhamento quanto a especificação elas devem ser feitas ali conjuntamente para não deixar dúvidas no projeto. Então aqui a gente finaliza a nossa competência 5 e também finaliza a disciplina de desenho arquitetônico. Espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo e um bom curso.